Cumprimento a todos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com grande alegria que estamos aqui mais uma vez para servir ao Senhor e levar a palavra de Deus ao seu lar, ao seu coração, e você ser enriquecido pela mensagem que vai ser trazida aos nossos corações nessa noite. Neste momento estaremos fazendo uma oração, dando abertura a esse culto, para que o Senhor venha operar em nossas vidas. Pai eterno, diante da Tua presença, nós convidamos o Senhor para tomar o primeiro lugar nessa reunião. Abençoa, Senhor, os nossos ouvintes, nossos irmãos, os telespectadores que estão assistindo do seu lar, ó Deus, neste culto, que estão participando, ó Deus, e estarão recebendo a Tua palavra. Abençoa os louvores que serão entoados nesta noite. Abençoa a palavra que há de ser ministrada nessa noite. E no final, Senhor, queremos abençoar as famílias que perseverarem para que elas sejam alcançadas com a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Meus queridos, você que tem uma palavra de Deus na sua casa, uma Bíblia Sagrada em suas mãos, se você quiser acompanhar a leitura, ou então aqui mesmo, vai estar diante dos seus olhos, você pode acompanhar a leitura na palavra que nós estaremos lendo neste momento, Lucas, capítulo de número 9, o livro de Lucas, o apóstolo Lucas, capítulo de número 9, doutor Lucas, Aqui a palavra do Senhor, versículo de número 57. A palavra de Deus diz assim: quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm as suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: deixa com que os mortos sepulte os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e a me despedir da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Louvado seja Deus. Encontramos aqui nesta passagem bíblica que nós acabamos de ler muitos ensinamentos que o Senhor quer deixar para aqueles que desejam um dia ser missionário na casa do Senhor, para aqueles que desejam um dia seguir a Jesus. Aqui nós aprendemos muito através desta palavra. O Senhor, nas entrelinhas desta palavra que nós acabamos de ler, com certeza podemos extrair várias lições para a nossa caminhada cristã, várias lições para o nosso dia a dia. Mas não sou eu que vou estar ministrando a palavra de Deus hoje, mas em breve nós estaremos dentro desta mensagem que eu acabei de ler, trazer em miudinhos os ensinamentos que o Senhor quer trazer para os nossos corações. No momento próprio nós estaremos ministrando esta palavra, porque nessa noite o pastor Carlos tem algo de Deus para a sua vida, amém? Glória a Deus. Mas o último versículo de Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Só deixando uma rápida lembrança sobre a mulher de Ló. A mulher de Ló, a ordem do anjo foi: olhai para frente, seguir, olhai para frente, não olhe para trás, não tenha saudade do Egito, não tenha saudade de Sodoma e de Gomorra, olhe para Jesus, porque aquele que olha para trás não está apto para o reino de Deus. Amém? Vamos ouvir a irmã Suzana louvando a Deus com o hino neste momento. Amém? Em sua mão no arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo pensando, em oração vigiando, com gozo e amor
Obrigado, irmã Suzana, que Deus continue abençoando a sua vida. E agora, neste momento, estaremos orando a Deus para que Deus abençoe o pastor Carlos, que estará ministrando a palavra do Senhor neste momento. Pai eterno, abençoe o teu filho e usa ele de maneira poderosa, em nome de Jesus. Amém. Quero saudar a todos com a paz do Senhor, uma boa noite de salvação. Gostaria de ser breve, juntamente com os irmãos, a todos os ouvintes, nesta noite. Nós vamos falar sobre um assunto, o qual, na verdade, eu não domino muito, mas nós temos um pouco de conhecimento sobre isso, principalmente no sentido religioso, e que nós todos convivemos com esse assunto e precisamos nos aperfeiçoar na vida prática, cada dia. Ouvir e aprender, procurar aprender por em prática. Então, o assunto é sobre justiça ou direito, os direitos de justiça. Se encontra também o texto que nós vamos usar como base, é o livro de Isaías. O texto base está em Isaías, capítulo de número 56, e nós veremos algo mais que para nós procurarmos entender o que Deus quer de cada um de nós. Então, leamos essa palavra agora, nesse momento, bem? Promessas àqueles que guardam o sábado. Assim diz o Senhor: mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça a manifestar-se. Bem-aventurado o homem que fizer isso, e o filho do homem que lançar mão disso, que se guarde de profanar o sábado e guarda a sua mão de perpetrar algum mal. E não fale o filho do estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, dizendo: de todo me apartará o Senhor do seu povo. Nem tampouco diga o eunuco: eis que sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos que guardam os meus sábados, e escolhem aquilo que me agrada, e abraçam o meu conserto. Também lhes darei na minha casa, dentro dos meus muros, um lugar e um nome melhor do que o de filhos e filhas. O nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. E aos filhos dos estrangeiros que se chegarem ao Senhor, para o servirem, para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo seus servos, ou servos seus, todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçarem o meu concerto, também os levarei ao meu santo monte, e os festejarei na minha casa de oração. E os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Amém. Só até o versículo de número 7. Isaías capítulo 56, de 1 a 7. Bem, em primeiro lugar, a palavra de Deus nos diz, se eu não me engano, em Provérbios de Salomão, ele diz que Deus criou o homem reto, do justo, e franco e leal nas suas
para viver uma vida de relações humanas, justa e leal. Mas diz também que os homens buscaram muitas invenções e aí se distanciaram do padrão que Deus havia estabelecido na sua própria natureza, na própria natureza humana, porque Deus transferiu de si para o ser humano características de dentro de si mesmo, de Deus mesmo, do seu caráter, da sua pessoa. E mais de uma maneira é que o homem é limitado, de maneira limitada. Porém, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Assim como Deus é justo, assim como Deus é santo, separado dos pecados, das impurezas morais e espirituais, assim Deus formou o homem também. Deus não transferiu para o homem as suas características divinas, onisciência, onipresença, onipotência, imutabilidade. Não, essas características Deus não deu ao homem, porque o homem é criatura. O homem é formado do barro, do pó, e na sua estrutura ele não pode suportar todas essas coisas. E não foi criado para isso, e não poderia ser jamais, porque ele é criatura e não criador. O homem não detém no seu ser as características de divindade e ser Deus, mas tem a imagem e semelhança de Deus. Então, nós, na verdade, devemos parar e pensar e ouvir para entender o direito de cada um, a justiça que há em cada um, em cada pessoa. Na verdade, muitas das vezes, nós, pela nossa ignorância ou desconhecimento, nós erramos muito, mas também Deus nos deu 2 ouvidos para ouvir e para pensar, também nos deu a nossa mente, a nossa consciência, a razão, a memória, para nós pensarmos e meditarmos naquilo que ouvimos, para nós também mudarmos de direção. Não somos obrigados a errar e permanecer no erro. Nós somos, por dever e pela natureza que nós herdamos de Deus, de justiça, de retidão, nós devemos mudar de direção. Se estávamos andando pelos caminhos tortos, nas curvas morais e de pensamentos tortuosos, nós temos o direito de também ouvir e mudar de direção e seguir em linha reta, quer dizer, de acordo com os direitos da justiça. E aqui, a palavra de Deus nos diz isso: mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça a manifestar-se. Essa ordem imperativa de Deus, mantende o juízo e fazer justiça, Ele dá uma ordem para nós, para que nós possamos endireitar os nossos caminhos, emendar os nossos caminhos, as nossas atitudes, os nossos atos, para que os fatos, ou seja,
as nossas obras que vêm à luz, seja elas por pensamento, ou que esteja no nosso espírito, ou que esteja na nossa alma, e nas nossas palavras, e nas nossas atitudes, nas nossas obras, elas possam ser justas e retas, ou endireitadas, para que nós possamos entender quando a justiça de Deus se manifesta. E diz aqui, desse texto deixa claro que Deus se agrada de pessoas que guardam o sábado dele. Mas que sábado é esse que Deus estava se referindo? Um dia da semana? Não. É entrar no repouso de Deus. E entrar no repouso de Deus é necessário que também o homem ele tome uma decisão de buscar aquilo que agrada a Deus. E o que agrada a Deus é ele se converter dos seus maus caminhos, crer na palavra de Deus, dar ouvido, deixar descer para o coração e Deus fazer a transformação no ser. A palavra de Deus diz assim: Deus olhando do céu para a terra, diz que não viu nenhum justo, nenhum sequer. Diz assim, que não há nenhum justo, nenhum sequer, não há nenhum que faça o que é bom, o que é reto. Todos juntamente se desviaram da verdade, se fizeram inúteis. Não há nenhum que entenda a vontade de Deus. Diz que a sua boca é como um sepulcro aberto. Então, o que há muitas vezes são coisas terríveis, impuras. E aí o que a palavra de Deus nos diz, que nós devemos entender a vontade de Deus. Diz que não há nenhum justo, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Desde Adão, quando Adão foi criado um ser sociável, e nessa sociedade, o homem, ele sendo reto, justo, ele sabe que há o direito do outro. O outro tem o direito de ser ouvido, ser respeitado a sua área, ser respeitado nos seus sentimentos. E nós muitas vezes pecamos contra os sentimentos e os direitos das outras pessoas. Mas temos o direito de nos arrepender e voltar atrás e consertar os nossos erros. Dar direito a quem tem direito. Salomão, ele, por ser sábio, ter recebido de Deus esta palavra tão maravilhosa, Salomão, ele diz em Provérbios, diz assim: não retenha o bem de outrem ou de alguma outra pessoa, estando no teu poder, o poder fazer isso. Quer dizer, se você está no teu poder e pertence a outra pessoa, entregue o direito àquela pessoa. Hoje em dia é preciso a lei nos obrigar a fazer isso, dar o direito a quem tem o direito. Aí é onde entra a justiça entre os homens, com a questão do direito, porque há demandas entre os homens e a justiça, o Estado entra para poder apaziguar as coisas e para dar a cada um segundo o seu direito.
e para assentar a paz. E muitas vezes é feito isso dentro dos limites, porque há limites também. Então, vamos ver aqui na palavra, diz isso, né? Bem-aventurado o homem que fizer isso, o filho do homem que lançar mão disso. Porque Deus diz assim, bem-aventurado é mais do que feliz o homem, quer dizer, aquele que foi feito do humus, o humus do pó da terra, aquela terra fértil, humus, quer dizer, o homem ou o filho do homem que lançar mão disto, o homem que foi formado à imagem e semelhança de Deus, que se lançar mão disso, quer dizer, que sentir dentro de si, no seu coração, e agir, tomar atitude, lançar mão disso, de se guardar de profanar o sábado, e guarda a sua mão de perpetrar algum mal, de praticar a injustiça, ou seja, de entrar, de se sair, quer dizer, se guarda de se distanciar de Deus. Essa guarda do sábado aqui que está falando, que se guarda de profanar o sábado, é de se distanciar de Deus, porque em Deus há a verdadeira justiça e retidão, e estando no Senhor, o homem é justificado e é tido como que reto, justo, e ele entra no repouso de Deus, nesse sábado, nesse sábado dito pelo Senhor, é um repouso em Deus, está guardado do mal, tem o seu direito garantido na pessoa bendita de Jesus, e de perpetrar algum mal, quer dizer, de profanar a sua comunhão com Deus. Não fale o filho do estrangeiro, como nós que não somos judeus segundo a carne, segundo o sangue de Abraão, não somos filhos de Abraão segundo a carne, mas somos filhos de Deus segundo o Espírito e segundo a fé, através do sacrifício de Jesus. Não fale o filho do estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, dizendo, de todo me apartará o Senhor do seu povo. Deus diz, não diga isso, porque aquele que se chega, mesmo aqueles que eram escravos, servos de judeus, e que se achegavam ao Senhor, ou que eram de outras nações que se achegavam ao Senhor, para o servir e criam em Deus, talvez alguém pudesse dizer assim, não, você vai ser apartado porque você não é da linhagem. Aí Deus diz assim, não diga isso, nem tampouco diga o eunuco, eis que sou uma árvore seca. O eunuco é aquele que não se casa, ou que mesmo se castrava para servir a Deus na sua totalidade, sem praticar coisas erradas, ou imoralidades até, no seu próprio corpo. Ele se separava para se santificar totalmente ao Senhor. E aí Deus diz assim, não diga que eu sou uma árvore seca, porque não podia dar frutos, dar filhos, gerar filhos, e pessoas diziam, com bullying, com zombaria, diziam, isso daí é uma árvore seca, não pode gerar filhos. Mas Deus dizia assim, Deus consola as pessoas, disse assim, não diga que você é uma árvore seca. Por quê? A justiça de Deus como é, porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos que guardam os meus sábados, quer dizer, que entram no repouso de Deus, e escolhe aquilo que me agrada, servir a Deus, crer no Senhor, na sua palavra, e abraçam o meu conserto. Esse conserto perpétuo
que Deus propõe, e dando as firmes beneficências de Davi, o seu servo, a saber, Jesus Cristo, que justifica o homem, ele diz assim: também lhes darei na minha casa, ou seja, na sua igreja, que é formada por dois povos, tanto judeus como gentios que creram em Jesus. E dentro dos meus muros, também lhes darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar, um nome, melhor do que o de filhos e de filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Essa é a justiça de Deus por Jesus Cristo, para todos aqueles que creem, tanto os judeus, filhos de Abraão, segundo a carne e o sangue, mas que se arrependeram e creram, como também os estrangeiros, os eunucos também, a todos. E os filhos dos estrangeiros que se chegarem ao Senhor para o servirem, para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçarem o meu conserto. Veja que aqui estão duas coisas paralelas, juntas, numa só. Tanto os que guardarem o sábado, quer dizer, entrarem no repouso do Senhor, não o profanando, e os que abraçarem o meu conserto, que é a mesma coisa, crer em Jesus, entrando no repouso de Deus, porque o apóstolo Paulo, segundo a revelação do Espírito Santo de Deus, disse assim: ainda resta um repouso para o povo de Deus. Todo aquele que crê, Deus determina um dia, hoje, se ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração, como o povo de Israel endureceu lá em Meribá, nas murmurações no deserto. Não creram em Deus. E Deus disse: se hoje ouvirdes, ainda propõe um dia. E diz: se hoje, o dia é hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais vosso coração. Quer dizer, credes em Deus. Jesus disse: crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Quer dizer, um lugar eterno na casa de Deus, vida eterna, um nome eterno, que é maior que o de filhos. E diz assim: também os levarei ao meu santo monte, e os festejarei na minha casa de oração. Então, diz assim: os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Quer dizer, Deus, Ele nos estabelece por sua misericórdia, pelo seu amor, na sua obra, na sua casa, não é porque nós somos bons, não é porque nós sejamos bons, não, é Ele que justifica cada um de nós, é por causa da misericórdia dEle. Diz que não depende do que quer nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Então a justiça nossa vem de Deus, não é nossa. E nossos pensamentos muitas vezes se misturam e se confundem, e nós às vezes erramos, muitas vezes erramos, e falamos o que não convém e atropelamos até o direito dos outros. Eu vendo aqui este livro, lendo um pouquinho só desse livro, Curso de Introdução ao Direito, antigo ele, mas muito atual. Muitos dizem que a Bíblia é antiquada, precisa de reforma. Nada disso. A palavra de Deus é muito mais, é perfeitíssima, e não precisa de reforma, nem de emenda, nem de complementação, nem de leis complementares, não. O
palavra de Deus é o que é e é imutável, inerrante. Então nós encontramos tudo que nós precisamos para nos corrigir, nos instruir em justiça, para que nós só sejamos aperfeiçoados. Amém? Então diz assim, no capítulo 2 aqui, direito como manifestação de convivência humana, origem da expressão direito, posição do direito no quadro dos conhecimentos humanos, natureza, conceito e definições do direito. Direito como manifestação de convivência humana. O problema do direito é tão antigo como a vida dos povos. O que podemos chamar fenômeno jurídico é decorrente da própria sociabilidade humana, pois ubi homo, ibi jus, traduzida nessa outra tão decantada expressão ubi societas, ibi jus, está no latim, mas tem uma tradução, um significado, nós vamos ver aqui. Ubi societas, ibi jus, significado de ubi societas, ibi jus, expressão jurídico. Onde está a sociedade, aí está o direito. É a expressão usada para indicar que onde houver uma sociedade, além de uma pessoa, duas pessoas ou mais, há também o direito, referindo-se às leis, normas e preceitos inerentes à construção de qualquer sociedade. Uma sociedade dita organizada, ela tem que ter regras, normas para serem seguidas, para que as pessoas convivam em harmonia e tenham os seus direitos garantidos. Então diz aqui, onde a sociedade, aí o direito. É isso que quer dizer, ubi societas, ibi jus. Onde a sociedade, aí o direito. Quer dizer, onde está a sociedade, aí está o direito. Onde está? Vamos buscar um pouquinho mais profundo. Onde está o homem? Deus está presente. Por quê? Deus é, quer dizer, ele diz, eu sou o que sou. Ele é toda a expressão da verdade, a verdadeira expressão da verdade, da justiça, da santidade, da pureza, do amor, da alegria, do descanso eterno. Ele é a expressa verdade. Ele é o verdadeiro homem na expressão real da sua palavra, desta palavra. Homem, ele é o verdadeiro homem. Nós somos imagem e semelhança, quer dizer, um reflexo, né? Por isso que o apóstolo Paulo diz que hoje nós vemos como que por espelho. Nós ainda não enxergamos direito. É por isso que é difícil para os homens definir o que é direito. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não dá para o homem entender, compreender a sua amplitude do direito que também para os romanos, na gramática romana, quer dizer a palavra jus, que é o radical das palavras justiça, jurisprudência, diz aqui, jurisconsulto e tudo mais. Então, que quer dizer, na verdade, justo, justiça, justiça, ou um conjunto de normas e leis, uma jurisprudência, ou regras já definidas
que vai ser colocado em prática em casos iguais ou semelhantes. Isso chama-se jurisprudência, quer dizer, já uma norma, uma regra, uma lei pré-estabelecida, já julgado e, vamos dizer assim, que já foi dissecada a ponto de chegar a uma definição, uma decisão, diz assim, isso daqui vai servir como base para julgamento de outras situações, outros casos semelhantes ou iguais. Chama-se jurisprudência. Então, o que acontece, diz aqui, ibic, jus, quer dizer, o direito é assim a manifestação da convivência humana. É o fenômeno de conduta entre os indivíduos. Já acentuava Aristóteles que o homem é um animal político, querendo com isso significar que o elemento humano é dado à associação. Não há para o homem outro ambiente para sua existência, senão o social. Foi criado um ser sociável, por isso disse Deus, não é bom que o homem esteja só. E Deus criou algo de excelente para o homem. A mulher, uma companheira, uma pessoa que vai abrir os olhos do seu companheiro muitas vezes. Mesmo que seja difícil, né? E que nós às vezes não conseguimos ver de imediato. Mas a gente para, pensa e repensa. E muda muitas vezes aquilo que estávamos pensando em fazer. Porque há uma balança dentro de nós, há uma consciência que diz assim, olha, isso é certo, isso é errado, isso é justo, isso é injusto, isso é puro, isso é impuro, isso é moral, isso é imoral, ou diz, isso é amoral, é contrário à moral. E nós fomos criados assim, graças a Deus. E aí podemos meditar. Não há para o homem outro ambiente para a sua existência, senão o social. Não é justo tirar as pessoas do convívio da sociedade. Não é justo e nem é bom, porque quanto mais o homem é isolado, ele vai imaginar, ele vai viver, se colocar ele numa ilha sozinho, ele não vai ter, vamos dizer assim, aquela responsabilidade moral de uma conduta, porque ele não vai ter que dar satisfação a ninguém. Ele não vai estar rompendo o direito de ninguém. Então ele vai querer fazer o que bem dá na telha e para ele vai ser certo. Mas de uma vez que você está junto com outras pessoas, você precisa cumprir, nós precisamos cumprir com as nossas responsabilidades e respeitar o direito do outro. E muitas vezes o homem em sociedade ele precisa, porque ele tem emoções, ele precisa de uma convivência, de se sentir bem, se sente bem com outras pessoas. Então, se isolarmos o indivíduo em ilha desabitada, a ele não importarão regras de conduta, tá vendo? São juristas que escreveram isso aqui. Se isolarmos o indivíduo em ilha desabitada, a ele não importarão regras de conduta. Então, quando se isola uma pessoa dentro da sua casa e distancia ele da sociedade, está negando-lhe o direito nato de convivência e para que ele se sinta bem também. Por isso que muitos de nós caem em depressão quando está isolado. Fica triste porque a alma humana, o ânimo do homem, ele pode variar, ele pode subir e ele pode descer. E quando desce, está indo para uma depressão. Está indo para um lugar lá para baixo.
e chama-se depressão. Descer, quando você vai numa serra, se em cima da serra você está em linha reta, e você está bem equilibrado, está bem. Mas se você vê uma depressão, é para baixo, e vai descendo, descendo, descendo. Assim é o ânimo, a alma. Por isso diz que o homem é um animal político, quer dizer, que ele vai dialogar, conversar, trocar ideias e vai buscar o bem comum de todos. Por isso que chama-se animal político. Ele tem um ânimo, ele tem alma. Ânimo e alma é a mesma coisa. E nessa alma tem várias outras qualidades, vamos dizer assim, ou sentidos. Mas diz aqui, a própria passagem bíblica mostra-nos que, do momento em que se deu a companheira ao primeiro homem, surgiu em consequência, não de ter dado a companheira, né? Mas consequência da influência maligna. Isso foi deixar aqui de fora, né? O problema da conduta. Os primeiros habitantes da terra violaram a norma que lhes foi imposta pelo Criador, não porque eles, não sem motivo, mas porque foram enganados os seus sentidos, ludibriados, os sentidos, e também a sua conduta foi alterada, foi mexido na alma, no espírito humano. Então fez-se uma aliança, alguém lançou a criatura contra o Criador, como até hoje acontece, e aí a situação é grave. Então diz aqui, etimologicamente, segundo Lúnio Penha, a palavra direito deriva da voz latina directum, particípio passado do verbo dirigere. Como o adjetivo direito equivale a reto, igual, seguido, etc. E como significado de reto, direito é uma linha reta. Sobre a etimologia da palavra direito, exprime muito bem Levi Breuer em sua Sociologia de Direito, que o vocábulo provém de uma metáfora onde a figura geométrica, quer dizer, a linha reta, adquiriu sentido moral e em seguida jurídico. O direito é a linha reta que se opõe à curva ou à oblíqua, e que se liga à noção de retidão, de franqueza, de lealdade e lealdade nas relações humanas. Então, é isso, quando alguém vai julgar, é por isso que estava se falando agora sobre um determinado julgamento que esses dias estava sendo julgado no Supremo Tribunal Federal do nosso país. Não se pode julgar por interesses e nem por disputas outras, ou por pressão das pessoas, mas segundo ao que está escrito e que é regra, lei pétrea da nossa Constituição. A Constituição diz isso porque muitos homens se reuniram e debateram e tiveram em plenárias, em reuniões plenárias, reuniões ordinárias, extraordinárias, para pensarem juntos, segundo a palavra de Deus, segundo as regras de direito, segundo a boa consciência, ou uma pura consciência, para chegar a um fundamento seguro e que vai ultrapassar gerações e tempos, sem que possa ser mudado, para evitar acidentes graves no futuro e para que alguém
se imponha acima das leis, ou tire proveito daquele dali, por estar no cargo de juiz ou de legislador, e aí se coloca acima das leis. Isso quer dizer, se torna como que um Deus, como que Deus, porque só Deus, de onde origina a verdade, aonde há retidão perfeita e plena, que é justo na sua plenitude, está acima de todas as leis, porque dele provém todas as leis, justas e santas e honestas, para nós vivermos. Então, o que acontece? Aquelas pessoas tiveram que se dobrar à nossa Constituição, à lei pétrea, que determina isso, isso e isso. Não precisa buscar na Alemanha, na França, na antiguidade. Não, está escrito em português bem claro. É isso, 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 e acabou. Então, aí dizem eles, dura lex, sed lex. Dura é a lei, mas é a lei. Então, a lei é assim, é aquilo e acabou. Então, provém de Deus, glória a Deus. Os romanos, entretanto, desde o início preferiram a expressão jus para significar direito, ou justo, ou reto. E observa Penha como autoridade no assunto que o significado da palavra justo tem sido muito discutido. Assim é que se tem entendido proceder ela de júbel, que nas inúmeras variações quer dizer mandar, ou como querem outros de juvo, que nas variações significa ajudar, e finalmente de jungo, que através de suas variantes quer dizer unir, juntar ou enlaçar, quer dizer harmonizar, unir. Por isso que a palavra de Deus diz assim: o que Deus uniu, não o separe o homem. Por isso nós devemos parar e pensar e meditar, por não tomar decisão precipitada, porque nós não somos maiores que Deus. Porque as consequências de quebrar a aliança feita por Deus é grande, as consequências são grandes. Então, os romanos disse isso aqui, né? Juntar e enlaçar. Então, assinala Edmond Picard que a palavra jus passou para o francês no sentido em que ela era radical de numerosas expressões tais como juste, justice, justice, justifiable, justification, juriste, jurisconsulte, juge, julgue, jurisdiction, júri, judgment, jurisprudência, juridique, ou em português justo, justiça, justificante, justificado, justificação, jurista, jurisconsulto, juiz, jurisdição, júri, julgamento, jurisprudência, jurídico. Tudo provém do justo, tudo provém de Deus, que nos justifica, glória a Deus. Por isso Deus diz aqui na sua palavra: assim diz o Senhor. Ele é Senhor em tudo. Mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, a minha justiça a manifestar-se. A salvação está prestes a vir para aqueles que a recebem, crendo na palavra de Deus em Jesus, e são justificados, recebem a justificação pela fé, por dar fé na palavra de Deus. Diz assim: eu dou fé, realmente pode confiar,
pode se fundamentar nessa palavra, porque ela tem fundamento e tem garantia. É como nós vamos no cartório e lá o juiz bate o carimbo dele, assina e diz: eu digo que esse documento realmente é a cópia fiel desse outro documento, eu dou fé. Dou fé, quer dizer, essa cópia original do outro, passou a ser original, está dado fé, tem fé pública. Assim também, muito mais, Deus diz assim: agora você está justificado e tem fé pública em Jesus. Então ele diz assim: todo aquele que chegasse ao Senhor, ele, de todo o coração, ele é justificado. Agora, muitas vezes nós temos que ver uma coisa: o trabalhador que trabalha é digno do seu salário, mas aquele que paga, assina com ele o contrato com regras pré-estabelecidas para ambas as partes cumprirem. O trabalhador, ele tem os seus direitos de alimentação, de descanso e de cumprir com o seu trabalho dentro daquele período de tempo determinado. O que querem, fora do que está escrito na palavra, praticar coisas erradas. Não, e nem que ele apoie o erro. Nós fomos chamados para sermos justos e santos e agradáveis a Deus. Então, há limites. E há limites também para o pastor. Ele tem o direito de conversar, de apaziguar, porque pastorear é apacentar, assentar a paz, harmonizar, é ser justo, reto, praticar o direito. Mas também tem os limites. Existem os limites de sigilo, que é de direito da outra pessoa. Se ela não quer, ou ele não quer, e precisa que aquele assunto que foi tratado, em particular, seja mantido um segredo, um sigilo, tem que se cumprir com esse sigilo. Se há pessoas, até há limites, não se pode entrar dentro da casa do outro e querer comandar a vida do outro. Nós não temos esse direito de entrar na vida particular, íntima do casal e expor também a intimidade das pessoas. Nós não temos o direito de, sabendo dos problemas das pessoas, expor a pessoa à vergonha. Dentro do direito, isso não é direito, fazer isso. Então, nós não podemos também querer administrar a casa das outras pessoas e as finanças daquelas pessoas. Nós não temos esse direito. E todo pastor que estuda, ele sabe que há uma ética pastoral, há uma ética cristã, e que ele não pode ir além do que está escrito, nem além do que é de fato e de direito. Deus põe limites para todos nós, tanto o pastor como os membros, como os obreiros. E você que quer ser um obreiro na casa do Senhor, está sendo separado na sua igreja, porque o Espírito de Deus falou com o pastor da sua igreja, o seu dirigente, e disse assim: olha, aquele dali está trabalhando, está fazendo tal, ele está lhe separando, você vai ser avaliado, talvez vai fazer uma prova, mas você também tem que se preparar, porque o outro que está lá no plenário, na nave da igreja, tem o direito de ouvir aquilo que é correto dentro da palavra. Você precisa se preparar no estudo da palavra, precisa se preparar em outras matérias também, para poder alimentar o povo e resolver problemas
que poderá fugir do seu conhecimento. Você então precisa se informar. Você vai lidar com pessoas, precisa saber aconselhar, então precisa conhecer a palavra de Deus. Não conhecer a palavra de Deus só com uma visão panorâmica, não. Uma visão panorâmica é como quem sobe em uma torre alta e olha lá de cima e vê toda a cidade, vê tudo assim, do começo até o final, ele vê várias coisas, uma visão panorâmica, tem um conhecimento geral, mas ele precisa ter um conhecimento também detalhado, ele precisa fazer estudos, não só da Bíblia, não só panorâmica, uma leitura rápida e superficial por todos os livros, mas ele precisa ler também e estudar, muitas vezes, um estudo temático. Por exemplo, um tema, amor. Aí ele vai procurar esse assunto em um dos livros da Bíblia, e dentro daquele livro tem um capítulo. Ele vai ver o capítulo e vai ver a concordância desse capítulo dentro de todo o livro. E vai ver a concordância desse livro com os outros demais livros, por exemplo, no Novo Testamento, que tem 27 livros no Novo Testamento. Mas aí ele vai e procura também sobre amor no Antigo Testamento, que tem 39 livros no Antigo Testamento. Somando os 39 livros do Antigo Testamento com os 27 livros do Novo Testamento, nós temos 66 livros canônicos, ou seja, sagrados, que foram estudados de forma panorâmica, visão panorâmica, e uma visão também por livros, e também no contexto geral, e também de uma forma analítica, examinando os detalhes mínimos. A correlação entre assuntos se bate, e aí chega-se à conclusão que é uma engrenagem perfeita a Bíblia. E não cabe mais nenhum outro livro, além dos 66, os demais que não têm essa harmonia plena e a unção do Espírito Santo, a inspiração verbal e plenária, ou seja, a inspiração verbal, quer dizer, da palavra de Deus perfeita, e plenária, é a palavra de Deus na sua plenitude, plena. Então, é uma inspiração completa, é uma engrenagem perfeita. Aí, por isso que Jesus diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. Quer dizer, ela é a palavra de Deus mesmo, é verbal, Deus falando com o homem. Não só contém a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Pode conter mentira dos homens, mas foi Deus que mandou registrar. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Por quê? Para que seja justo ao falar, justo quando forem julgados por Deus. Quer dizer, nós precisamos reconhecer que nós falhamos. Desde Adão, o homem mentiu, caiu na mentira, desde Adão, mas Deus é verdadeiro e nos traz a verdade do céu para nós conhecermos a verdade dele e a sua justiça também, por Jesus Cristo. Diz que a lei veio por Moisés, a graça de Deus e a verdade vieram por Jesus Cristo, e a justiça de Jesus para nós, para nos salvar. Então, Ele é quem nos justifica. Então, por quê? Porque nós mesmos não temos condições de nos justificar. E nós somos frágeis, falhos, sujeitos a errar.
e quero pedir perdão a quem eu tenho ofendido, falhado, se porventura tem sido assim. Se de alguma forma também tem negado o seu direito, de alguma maneira, quero mudar e passar a andar em retidão, né? E dar o direito a quem de direito. Então, a palavra de Deus é maravilhosa. Por isso que ele diz aqui, ó: perece o justo e não há quem considere isso em seu coração. E os homens compassivos são retirados, sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. Então, a palavra de Deus é maravilhosa. Dentro da justiça tem que ter também ser compassivo e entender. Então, que Deus nos abençoe e nós possamos entender que a justiça ela vem de Deus e é para todos e por todos e em todos, por Jesus. Que Deus assim nos abençoe, nos guarde e nos ajude a temer ao Senhor e a guardar a sua palavra. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Obrigado, pastor Carlos, pela ministração que o senhor acabou de fazer. Que Deus continue abençoando ricamente a sua vida, e você que recebeu esta palavra no seu coração, que Deus abençoe você e que você seja praticante, como disse Tiago. O apóstolo Tiago escreveu dizendo: e sede praticantes da palavra e não somente ouvintes. Amém? Glória a Deus. E neste momento eu estarei orando pelo seu lar, pela sua vida, pela sua família. Pai eterno, mais uma vez eu te agradeço, Senhor, pelo teu grande amor e a tua misericórdia. Te agradeço pela vida de cada ouvinte que nessa noite recebeu de bom grado a tua palavra. Abençoa o lar de cada um, completa a obra na vida de cada um, leva-os a tomar uma consciência, ó Deus, que para servir ao Senhor não é tão difícil. Para servir ao Senhor, com a ajuda do teu Espírito Santo, nós somos mais do que vencedores, porque o Senhor nos amou primeiro, sendo nós ainda pecadores. Continue nos ajudando, Senhor, nos guardando, protegendo, Senhor. Livra-nos de todo mal, de toda tentação, de toda arma que o inimigo venha contra nós. Louvado seja Deus, que se cumpra a tua palavra em nossa vida. Nenhuma palavra forjada contra nós, ela prosperará, porque o Senhor colocará os seus anjos ao nosso favor, ao nosso respeito, e Ele nos guardará, e Ele nos protegerá, porque o Senhor tem sido bom para conosco. Abençoa as famílias, Senhor, os lares, que haja união dentro dos lares, que haja cura pelo poder do nome de Jesus. Nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Você é nosso convidado mais uma vez para estar conosco nos nossos cultos de quinta-feira. É o chamado culto da vitória, onde o pastor João de Freitas estará ministrando aqui neste culto e a palavra de Deus ao seu coração. Nos domingos pela manhã, se liga através do nosso do Aduc Sede, e com certeza você será contemplado com a escola bíblica dominical, ministrado pelo pastor João Araújo, nosso co-pastor aqui na sede. E no domingo à noite você pode estar conosco presencialmente aqui na igreja, para também cultuar a Deus coletivamente conosco. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja da terra, desde agora e sempre. Amém. Está terminado em nome de Jesus.